Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Nós estamos aqui num cenário diferente, né? Na realidade, nós estamos em quarentena, mas a palavra de Deus não pode ficar em quarentena, ela tem que se espalhar cada vez mais. E em nome de Jesus, nós louvamos a Deus, porque a única coisa que nós temos de esperança, né, diante de toda essa pandemia, de todas essas notícias ruins que nós temos recebido nesses últimos dias, a palavra de Deus é aquilo que nos traz força, que nos traz segurança, que traz equilíbrio para todos nós. Amém, meus irmãos? Então, nós, em nome de Jesus, estamos levando, né, essa palavra de coragem a você, essa palavra aí que possa realmente entrar lá no profundo da tua alma, do teu espírito, trazer uma cura, né, muito tremenda aí para o teu espírito, para a tua alma, que isso vai refletir no nosso corpo físico. Hoje nós vamos estar falando sobre Mateus capítulo 14, né, Jesus anda sobre o mar, a partir do versículo 22, mas antes você vai estar acompanhando aí a chamada da nossa igreja sobre as nossas mídias, como que você pode entrar, né, no nosso YouTube, pode entrar no nosso canalzinho no YouTube, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal, é um canal onde está semeando, né, as boas notícias, né? Nós precisamos ter contato com as coisas de Deus nesses últimos, né, tempo que nós estamos passando, porque se nós estivermos também debilitados espiritualmente, aí complica mais ainda. Nós precisamos estar fortes espiritualmente, porque é um momento que nós vamos usar muito a nossa fé, muito. Nós vamos usar a nossa fé como nunca, né? Daqui para frente, porque as coisas, nas perspectivas da palavra de Deus, nós, infelizmente, né, nós vamos ter notícias do homem, né, cada vez mais difícil, e por isso que nós precisamos alimentar cada vez mais a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós estivermos ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé vai aumentando. E isso vai ser um ponto assim, muito precioso, né? Um divisor de água entre aquilo que nós ouvimos do homem, as notícias ruins, e aquilo que realmente nós ouvimos de Deus. Então é muito importante nesse momento nós estarmos em contato, né, com as coisas de Deus. Então entre no nosso YouTube, nós temos vários programa aí, por exemplo, que vai trazer aí uma força muito grande para você. Nós temos também no nosso Face a nossa igreja, né, a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Esteja entrando ali, compartilhando, comentando, curtindo. Isso é muito importante para nós, pedindo oração também, né? Pedindo ajuda. É o momento de nós nos unirmos para que realmente possamos vencer todo esse mal que nós estamos ouvindo, e em nome de Jesus nós vamos vencer. Praga alguma chegará à nossa tenda. Amém, meu amado? Então acompanhe aí, e logo em seguida nós retornaremos e vamos estar pregando sobre fé, que é o contrário ao medo. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil.
Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Glórias a Deus. Então, meu amado, nós em nome do Senhor Jesus Cristo vamos estar lendo aqui Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então veja bem, Jesus ele aqui na terra como homem, ele precisava muito de oração. Oração é falar com Deus. Oração não é simplesmente um ato assim de sentimento. Não, oração é algo para a gente falar com Deus. É oração, né? A gente pedir, a gente dá oportunidade para Deus interferir naquela causa. Porque nós, como seres humanos, Deus nos fez assim, de uma forma maravilhosa, deu o planeta Terra para nós estarmos governando e nós entregamos isso ao inimigo, por isso que ele está agindo. O próprio homem entregou ao inimigo esse direito que nós tínhamos. Então, no mundo espiritual existem leis e leis de obediência, né? Então nós precisamos entender tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós, por exemplo, oramos, nós estamos pedindo Deus esteja interferindo nessa situação. Então peça, Senhor. A oração é isso, né? Como Jesus, ele estava ali orando, falando com o Senhor. Os seus discípulos tinham entrado num barco e Jesus, ele está ali a sós orando. É um momento que a gente precisa entender também, naquele momento a sós que nós estamos falando com o Senhor, pedindo ali força, pedindo ali discernimento, pedindo ali, sei lá, aquilo que você, né, muitas vezes o outro não precisa ficar sabendo, mas só você, naquele momento, muitas vezes de tristeza, muitas vezes ali de angústia, você fala com o Senhor: Senhor, tira essa angústia minha, tira esse medo meu, Senhor. Então isso é muito importante, nós também temos nosso momento de oração a sós. Então Jesus estava a sós, estava na quarta vigília da noite, né? Então a quarta vigília da noite é das 3 da manhã até as 6. Então, eu não sei se ele ficou todo esse tempo, né? Mas era a quarta vigília da noite. Geralmente, quarta vigília da noite, de acordo com aqueles que sabem um pouquinho, né, com relação à exegese da palavra de Deus, diz que entre as 3 e as 6 da manhã. E os discípulos estavam ali, né? Vamos ver o que estava acontecendo com ele. Então, aqui dizendo a quarta vigília da noite, versículo 25, e diz que no versículo 24, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então veja bem, o vento aqui era contrário, né? Então hoje nós vemos o vento contrário. Então, nós estamos no barco da vida, né? Nós estamos no mar, de uma forma assim, figurada na Bíblia, significa também povo, né? Um povo. E o barco aonde nós estamos, né? Então nós estamos vendo tudo ao contrário. Tudo que você ouve de notícia é tudo ao contrário. Parece que é tudo, né, para atacar a nossa vida mesmo, tudo ao contrário. Então diz que o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por cima do mar. Então veja bem, Jesus, ele vê aquilo, né? Ele vê que os discípulos estavam ali em situações difíceis, porque o vento era contrário. E Jesus foi em direção a eles. Então é importante que Jesus está em nossa direção. Talvez tudo está ao contrário, mas Jesus está indo à nossa direção. Jesus não está contrário nesse momento, ele está indo à nossa direção. É isso que nos fortalece, é isso que traz ali um regozijo muito grande para nós, que traz uma segurança muito grande, porque parece que o mundo está ao contrário, né? O mundo parou.
todas as notícias, tudo, né? Você vê tudo sendo adiado, porque o próprio ser humano, ele está ali, né? Tenso. Nós olhamos as autoridades, nós vemos, por exemplo, o depoimento deles, a autoridade aqui no Brasil, a autoridade de outros países, né? A Olimpíadas está sendo adiada, quanto, né? Tudo foi sendo adiado, então o mundo esportivo, né? Parou, tudo praticamente parou, então o ser humano está muito tenso, né? Está muito tenso, então o mar está muito agitado, né? Você vê isso, notícias ruins e cada vez pior. Então, mas Jesus está vindo em nossa direção, isso que é importante, meu amado, ele está vindo à nossa direção. Então Jesus, ele sabe que está tudo agitado, então ele está indo à sua direção. Então quando ele vem à nossa direção, pode ter certeza que algo maravilhoso vai acontecer, né? Os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Então, Jesus, ele foi em direção, né? Foi em direção aos seus discípulos, porque eles estavam ali apavorados. E ele começa a andar sobre o mar, e os discípulos, eles falam: puxa vida, é um fantasma, porque até então eles não tinham aquele entendimento, eram discípulos, né, que estavam começando a andar com o Senhor Jesus Cristo, não tinha ainda, né, sabia o poder sobrenatural que ele tinha, e ele anda sobre a água, ele desafia toda a lei da gravidade, né, e ele entra ali e começa a andar sobre o mar. Então veja bem, meu amado, o mar na Bíblia é uma ilustração, simboliza povos. Então Jesus está andando em sua direção, a sua casa, o seu momento tenso, a qual nós estamos vivendo. Então ele vem em nossa direção. E aparentemente os discípulos ficaram ali meio assustados, né? Ficaram meio assustados, o que é isso? Mas é Jesus chegando, né? Não precisa ficar assustado não, porque Jesus está chegando em sua direção. É ele que está vindo, nos socorrer. Então, aparentemente, falou: puxa vida, diante de tudo que eu estou vendo, o mar agitado, tudo ao contrário, eles ficaram assustados. Então, é normal que o ser humano fique assustado. Diante de tudo que nós vemos, tudo é ao contrário. Parece que, né, parece que a gente não tem solução mais para aquele problema, mas Jesus é a solução, meu irmão, creia em Jesus. Tá bom? Nós, por exemplo, dentro da igreja, nós vivemos um momento tenso, né? Não é só agora. Hoje, de âmbito mundial, mas nós vivemos um momento tenso, por exemplo, com situações difíceis. Diante disso que nós estamos vendo, nós passamos o dia a dia dentro da nossa comunidade, no meio do nosso povo, nós passamos, criança muitas vezes na UTI, né? Não nesse momento estão passando agora, mas no momento anterior nós tivemos aí outras gripes, outros surtos, né? que vieram, por exemplo, a dengue, H1N1, pessoas da igreja foram internadas, pessoas da igreja ficaram ali na UTI, mas Deus deu livramento ali, Deus foi ao encontro daquelas pessoas, né? Possivelmente na tua vida também. Quantas vezes Deus foi ao teu encontro, Jesus foi ao teu encontro, passou aquele momento. Isso é um memorial para nós resgatarmos. O Senhor está conosco. Então, era natural, né? Na quarta vigília da noite, Jesus
dirigiu andando por cima do mar, no versículo 25. Então, ele desafia, porque ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele desafia tudo e ele anda ao seu socorro, né? Muitas pessoas, quando nós somos, né? Muitas vezes nós estamos começando a caminhar com o Senhor Jesus, como a pessoa não tem aquela experiência, não tem aquela maturidade espiritual, e ela anda só para o lado da razão, né? Então a razão hoje não está funcionando bem, né? A ciência aí está batendo cabeça, eles estão lutando, procurando aí um remédio, todo mundo, os maiores cientistas do mundo, os laboratórios maiores do mundo estão batendo cabeça. Possivelmente eles vão encontrar aí, sim, mas até então estão batendo cabeça. Então você vê que a ciência não tem nada de exato na ciência. Então Jesus desafia a tudo, né? Tudo que a pessoa andar sobre o mar, então aquilo ali parece algo impossível. Como que vai acontecer isso daí? Mas ele é o Senhor. Nós temos que crer no sobrenatural. Milagre é algo que não se explica, é algo que acontece. Então Jesus vem em nossa direção e ele anda sobre o mar, né? Os discípulos andando sobre o mar, eles assustaram. Então aparentemente ali eles ficaram todos ali assustados, né, com aquilo. Puxa vida, como nós estamos aqui, né? O que está acontecendo? Tudo ao contrário, e de repente vem algo aí que a gente não espera, porque a nossa mente, né, nosso raciocínio, a nossa razão, parece que nós não compreendemos isso diante de tudo que nós vemos, né? Ao contrário, parece que nós não compreendemos, parece que o milagre está distante, não. Jesus está vindo em tua direção. Nós cremos em milagre e nós vivemos milagre. Então é muito importante isso na nossa vida, minha mãe. Então eles ficaram assustados, né? Será que é um fantasma? Na mente deles, como que alguém pode andar sobre o mar? Será que tá vindo alguma coisa? Era Jesus chegando, né? Então diz que eles gritaram com medo. Eles começaram a gritar com medo daquilo. Então o grito da humanidade esses últimos dias tem sido um grito de medo. Você vê que todas as pessoas estão fechadas dentro das suas casas, não pode relar em nada, né? Nós estamos vivendo um momento tenso. Nós que temos orado todos os dias, que lemos a Bíblia todos os dias, claro que o Senhor nos fortalece, que o Senhor traz ali uma força muito grande espiritual. Agora imagina uma pessoa que não tem, que está abalada emocionalmente, é um perigo muito grande. Talvez está acontecendo isso com você, mas Jesus está vindo na sua direção. Nós cremos nisso. Jesus continua sendo o mesmo. Né? Talvez para você ele estava distante, mas ele está vindo na sua direção, creia nisso, né? Então, eles começaram a gritar com medo, e Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: não tenha medo, sou eu, não tenha medo. Então Jesus, ele fala, olha, pode ficar sossegado, e de longe ele gritou. Antes de chegar perto dele, ele gritou, olha, não tenha medo, sou eu. Então é Jesus dizendo, não tenha medo disso que você está passando, talvez você foi até contaminado aí pelo coronavírus, mas o Senhor está no controle, está tirando todo esse mal seu, em nome de Jesus, eu declaro isso no mundo espiritual, o Senhor está tirando tudo isso de você, né? Esse vírus invisível, né? Que coisa maligna, né? Um vírus invisível, o Senhor está tirando isso de você. E você que não tem, que nem venha chegar, em nome de Jesus, você vai passar por essa turbulência, o vento está ao contrário, mas Jesus está vindo em nossa direção e ele está tirando o medo, porque o medo é contrário à fé. O medo, né, ele é muito perigoso. Quando o medo se torna pânico, uma fobia, é muito perigoso, que abala a estrutura do ser humano. E você fica vulnerável a tudo, né, tudo que houve. Então, é muito perigoso isso, até nós que damos notícia, né, jornalistas, a gente tem que tomar cuidado, porque nós podemos estar colocando pânico aí no ser humano, e isso causa, né, nós vamos passar, muitas pessoas, se não tiver cuidado, vai entrar numa depressão, vai entrar numa angústia, num síndrome do pânico. É muito perigoso o que poderá vir pela frente. Então nós temos que tomar cuidado das notícias que nós estamos dando, né? Porque a gente vê muitas fake news, né? Só nas redes sociais não, mas na grande mídia também, fake news, né? Eu estava assistindo um programa
esses dias e teve ali uma pessoa, até um médico, né, um médico conceituado, ele começou a falar que nós não podemos colocar pânico nisso, levando para um lado da tranquilidade, e logo ele foi, né? Ele ia ser entrevistado por 4 jornalistas ali, e eles não deixaram nem um segundo falar. Cortaram o homem do ar. Parece que eles querem dar notícia ruim, né? Causar pânico à sociedade, porque nós sabemos o que está por trás disso tudo, né? Nós sabemos o que está por trás disso tudo, e em nome de Jesus nós repreendemos esse mal. Jesus está vindo em nossa direção, creia nisso, meu irmão, porque você não está falando uma palavra só de positivismo, não. Nós estamos caminhando com Jesus há mais de 35 anos, tá? E como pastor, dirigente de pessoas, numa adrenalina, né? Nós somos pastores, nós visitamos hospitais. Nós estamos aqui em São Paulo visitando, por exemplo, o Hospital das Clínicas, nós andando ali, né, no meio das pessoas, orando por situações assim que os médicos não tinham dado mais, né? Quer dizer, pode chamar a família que praticamente está morto. O Senhor reverteu isso, porque o Senhor foi em direção àquela pessoa. Então nós estamos acostumados com isso, com uma adrenalina mesmo ali de tudo. E hoje você vê, o ser humano, ele não está preparado para isso. Não está preparado. Então nós temos que tomar muito cuidado. A notícia que nós vamos dar, que é muito perigoso, né? Muito perigoso. Porque vai passar esse surto aí desse coronavírus, e o que vai acontecer depois? Muitas pessoas vão entrar no síndrome do pânico, numa depressão, vão entrar num desespero. Então nós temos que tomar cuidado com tudo que nós estamos ouvindo. Geralmente, uma boa parte, né, eles não querem dar notícia boa, eles querem dar notícia ruim. Você tem ideia de quantas pessoas estão morrendo nesse surto com outros problemas, problema cardíaco, de tanto ouvir notícia ruim? Por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão, diante da televisão ali, ouvindo só notícia ruim, o que acontece na vida dessa pessoa? Claro que vocês não estão computando, né? Não é estatística, mas quantas pessoas estão morrendo, não pelo vírus, vão morrer de tanto receber notícia ruim, vão ser abalados emocionalmente de tanto receber notícia ruim. Então, creia nisso, Jesus está vindo em sua direção, Jesus está vindo em nossa direção, né? Aí, versículo 28, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então, agora Pedro fica tranquilo, né? Puxa vida, está chegando Jesus. Se ele tem essa força de andar sobre as águas, eu também posso ter, né? Jesus falou: pode vir. Você também pode conseguir, né? Você pode. Então, até o momento, ele andou sobre as águas. Mas depois, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Então ali veio o medo novamente, e Jesus pegou na mão dele e tirou, não deixou ele afundar. Então Jesus também, meu amado, não vai deixar você afundar, ele pega na sua mão. Sinta aí Jesus pegando na tua mão aí e tirando você desse terror, desse medo, dessa agonia que nós estamos passando. Então agora é o momento de nós termos ali maturidade, né? Você vai só ouvir notícia ruim, e parece que ela vai piorar, né? Mas você está ouvindo a notícia boa. Jesus está tirando você. O que é o mar? Né? O mar significa povos também na Bíblia. Então o Senhor está tirando você do meio de tudo, está te dando força. Creia nisso, meu amado. Amém? Quero orar por você, meu. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Não sei que situação que você está, talvez até dentro de um hospital. Então, toma cuidado, né? Do acesso na internet, de notícias ruins, né? Tem muitas pessoas dando notícia boa, né? O número de pessoas que foram curadas, porcentagem aí é milhares de vezes maior do que aqueles que partiram. Então nós temos que saber que isso aí não vai atingir, ou se atingir, não vai morrer. Em nome de Jesus, Jesus está tirando você aí dessa situação. Momento
de oração, com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso Deus, eu coloco diante de Ti essas vidas, ó Pai, crendo, Senhor Deus querido e poderoso, num manifestar do Teu poder, Senhor. E nós cremos, Senhor Deus querido, que essa pessoa que está assistindo, que está ouvindo, ela sentiu a Tua presença ali, meu Pai, como nunca sentiu antes. Diante de tudo ao contrário, vento ao contrário, tudo ao contrário, temor, assustado, um medo. Tu ages, Senhor, e diz assim, não tenha medo, eu estou contigo. Isso é a melhor palavra que nós podemos ter, não tenha medo, eu estou contigo. Tá bom, meu amado? Então é essa palavra que eu dou a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você se fortaleça, que você esteja aí, né, firme, e nós vamos passar essa tempestade, e eu creio que logo você vai dar o teu testemunho dessa palavra que você recebeu nesse dia, tá bom? Então, nós estamos fazendo o nosso culto aí, o nosso culto doméstico, então todos os dias, às 20 horas, durante a semana, só os domingos que é às 19h30, mas enquanto nós estivermos aqui em quarentena, nós estamos nessa campanha, você pode acessar a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Então, todos os dias, às 20 horas, nós fazemos uma live do nosso culto aqui, tá bom? Então essa live, você entra aí no nosso culto, nós temos uma meia hora de culto, a gente ora por você, dá uma palavra, sempre uma palavra contrária a tudo que nós estamos ouvindo, né? Porque agora a palavra de Deus, ela é ao contrário a tudo que nós estamos ouvindo, assustando a população, né? Nós estamos aqui prevenindo? Claro que nós estamos prevenindo. A palavra de Deus diz para a gente vigiar antes de orar. Nós estamos aqui também. É ordem, né, federal, é ordem, né, municipal, é ordem estadual. Nós estamos aqui também fazendo a nossa parte, orando e crendo, aproveitando esses momentos para a gente estar cada vez mais firme na presença do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a tua vida em nome de Jesus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.